Fala, decidido! Hoje a gente vai falar de uma parada assim que todo mundo fica pensando. Jorge, quem são os brasileiros que jogaram na NBA e arrebentaram? Então vou mostrar pra vocês aqui quem são os melhores brasileiros que já passaram pela NBA e eu quero saber a sua opinião também. Vamos nessa! Hoje vai pegar fogo. Essa é resenha boa. Tem vários caras, tem vários jogadores que tiveram resultados, mas hoje eu vou dar um apanhado geral do início ao fim e eu quero saber a sua opinião no final, fechado? Para começar, no dia 8 de junho de 1976, o brasileiro Marquinhos Abdala, ele foi o primeiro brasileiro para a NBA, ele foi a escolha de número 162 pelo Portland Trail Blazers, mas naquela época existia uma questão que você não poderia atuar pela seleção brasileira, então ele recusou o convite e ele não atuou no Portland. O fato curioso é que naquela época só poderiam jogar jogadores amadores pelas suas seleções. E o Marquinhos indo para a NBA diretamente para o Portland Trail Blazers, ele seria considerado um profissional e ia ter que largar a seleção. Agora, sabe o que aconteceu? Naquela temporada, o Portland Trail Blazers veio a ser campeão da NBA. Então a gente logo de cara, na década de 70, se o Marquinhos tivesse ido, a gente já teria um campeão na NBA, sendo um dos nossos, né? Jogador e nascido no Brasil. 8 anos depois, o nosso mão santa não, que ele odeia que fale isso, ele tá muito certo, o nosso mão treinada, ele foi selecionado na 6ª rodada do grande draft da NBA em 1984 pelo New Jersey Nets. Mas pelo mesmo motivo, por não poder defender as cores da seleção brasileira, ele recusou o convite para não se tornar profissional e continuar jogando pela nossa seleção. Aí, na moral, o mão treinado é brabo, né? O Brasil só teria de fato um jogador brasileiro atuando de fato na NBA em 1988, e mais uma vez pelo Portland Trail Blazers, que selecionou Rolando Ferreira, um mega de um pivô de muito sucesso, e ele acabou atuando 12 vezes pelo time do Portland. 3 anos depois, nós teríamos o grande Pipoca em 1991, entrando e atuando na NBA, mas dessa vez jogando apenas uma vez, fazendo 2 pontos e dando 2 assistências. Até os anos 2000, esses seriam os únicos representantes. Mas em 2002, vem um cara e eu vou contar uma história pra vocês. Eu era bancaço porque eu era mais novo, ali treinava com juvenil e tinha um moleque absurdo jogando pelo Vasco da Gama, dando cravada na cabeça dos outros de costas, um verdadeiro fenômeno, a gente não conseguia explicar, mas a gente já sabia que seria um mega de um pivô muito novo, chamado Nenê Hilário. E esse cara em 2002 foi draftado pelo Denver Nuggets. E aí sim, começa uma história dentro da NBA de muito sucesso, de grandes resultados e de boas aparições dos atletas brasileiros. Desde 2002, então, o Brasil passou a ter sempre 3 jogadores pelo menos, chegando ao auge de 9 jogadores na temporada 2015-2016. Uma curiosidade é que nós temos 2 jogadores que se juntam ao Oscar Schmidt e a Marquinhos Abdala, como os jogadores que foram draftados, tiveram um relacionamento com a NBA, mas nunca atuaram, que foi Paulão Prestes, em 2010, e Lucas Tischer, que foi convidado para treinar com o time do Phoenix Suns, inclusive quebrou vários recordes de explosão e impulsão, mas também não entrou em quadra em momento algum. E aí a gente começa a arrebentar na NBA. Na temporada 2006-2007, nós temos a explosão do fenômeno, conhecido como um dos atletas mais rápidos da liga, Leandrinho Barbosa. Ele ganha o título de melhor 6º homem da liga pelo Phoenix Suns. Na temporada 2009-2010, Anderson Varejão aparece bem demais no Cleveland Cavaliers, sendo selecionado para o 2º time de defesa e ficando em 3º lugar na votação de melhor 6º homem da liga naquele ano. Em 16 de junho de 2014, Thiago Splitter, um grande pivô, um grande cara, deu muitas alegrias pra gente na seleção brasileira, se tornou campeão da NBA, ele atuando pelo um timaço do San Antonio Spurs. Em 2015, contratado pelo Golden State Warriors, Leandrinho Barbosa, bip bip,
esse cara consegue mais uma façanha, já arrebentando na NBA, já dando muito orgulho pro Brasil. Leandrinho Barbosa, ele chega ao segundo título do Brasil na NBA, atuando pelo Golden State Warriors. E em 2016, logo na sequência, Anderson Varejão se torna o primeiro jogador a atuar por 2 times finalistas da NBA, porque ele atuou no Cleveland e ele atuou no Golden State Warriors. E na sequência, ele se torna também o primeiro jogador brasileiro a ser campeão de 2 finais de conferência. Ele foi campeão da Conferência do Leste pelo Cleveland e campeão da Conferência do Oeste pelo Golden State. E seguindo essa sequência de história dentro da liga, finalmente pelo Golden State Warriors, Anderson Varejão se consagra campeão da NBA. Agora eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões, mas é inegável que os jogadores que mais tiveram resultado na NBA são Leandrinho Barbosa, Anderson Varejão, Nenê Hilário e Thiago Splitter. Depois de todos esses jogadores que eu passei agora, que se consagraram na liga, nós já tivemos o Scott Machado, que é filho de brasileiros, mas nasceu nos Estados Unidos. Nós já tivemos o Didi, o Bruno Caboclo e uma grande lista. Vocês querem que eu passe a lista aqui? Eu vou passar a lista para vocês agora, rapidamente, de todos os jogadores brasileiros que já passaram pela NBA. Vamos lá. O primeiro foi o Rolando, o segundo foi o Pipoca, o terceiro foi o Nenê, o quarto foi o Leandrinho, o quinto foi o Alex Garcia, o sexto foi o Rafael Baby Araújo, o sétimo foi o Anderson Varejão, o oitavo foi o Marquinhos, o nono foi o Thiago Splitter, o décimo foi o Fábio Melo, o 11º foi o Scott Machado e o 12º foi o Vitor Faverani. O 13º foi o Lucas Bebê, o 14º foi o Raulzinho e o 15º foi o Bruno Caboclo. O 17º foi o Marcelinho Huertas, o 18º foi o Didi. De todos esses jogadores, como eu falei, a gente tem ali em cima Thiago Splitter, Nenê, Leandrinho e Anderson Varejão, jogadores que realmente tiveram destaques. Desses 4 jogadores, eu tiro o Thiago Splitter e deixo Nenê, Leandrinho e Anderson Varejão com jogadores muito expressivos. Agora, Anderson Varejão, para mim, sai dessa lista e a gente fica numa disputa entre Leandrinho e Nenê. Leandrinho teve jogos absurdos, o Leandrinho teve temporadas muito interessantes, mas na minha opinião, não vou deixar esse dedo, né? Mas Nenê Hilário foi o jogador mais consistente brasileiro dentro da NBA, ficando até muito próximo há alguns anos de chegar no jogo das estrelas da liga. Então, graças a Deus que a gente tem uma disputa grande, não é um jogador unânime que foi o melhor da história do Brasil na NBA. A gente tem vários jogadores, como eu acabei de mencionar, são 18 jogadores que já passaram pela liga. A gente tem grandes jogadores que deixaram sua marca, não é à toa que hoje trabalham em clubes da NBA, mas para mim Nenê Hilário é o jogador que, se eu tiver que escolher um, foi o jogador brasileiro que melhor representou o Brasil na NBA. Lembrando, disputa muito acirrada. Quando se fala de Leandrinho, quando se fala de Anderson Varejão e Thiago Splitter, foram jogadores que tiveram muito sucesso. Mas eu deixo o Nenê no topo para não ficar em cima do muro. E eu sei que você pode ser o próximo, cara. Dentro do DCEI, por exemplo, que é a minha empresa, que eu levo estudantes e atletas para jogar e estudar no exterior, a gente tem bolsa de estudos para que você jogue basquete nos melhores campeonatos dos Estados Unidos. E o melhor caminho, a melhor saída para você jogar e estudar lá fora é o high school, é o college, para você se tornar um atleta da NBA. Então, se você quiser jogar e estudar no exterior com bolsa de estudos de até 100%, vai na descrição aqui. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, indica pros amigos e tamo junto!